Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo reina sobre a vossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, que você sempre tenha Jesus Cristo sob o controle seu, e se você precisa de uma casa, o Senhor Jesus vai te dar. Se você precisa de um veículo para adorá-lo, o Senhor Jesus vai te dar, do emprego, de saúde. O que você precisa, o Senhor Jesus tem tudo para te dar. Isso eu garanto que Ele tem tudo para te dar. Eu vou falar hoje sobre um casal, que o irmão Branham fala desse casal, que ele chamava Zaqueu, e ele tinha uma esposa que chamava Rebeca, é isso mesmo, Rebeca. A Bíblia não fala, mas o irmão Branham fala que ela chamava Rebeca. E a Rebeca, ela ia na igreja, ela ia no templo, e ela sempre estava vendo Jesus, curando os enfermos, ressuscitando os mortos. E ela passou a ser uma acompanhante de Jesus. Então, aonde Jesus ia, ela estava sempre acompanhando ele. E o irmão Branham disse que ela chegava em casa, ela falava para o seu marido, Zaqueu, que ele tinha um pequeno restaurante. Ele era comerciante, Zaqueu. Ele tinha um pequeno restaurante. E ela falava para ele, Zaqueu, hoje eu fui na reunião e ele ressuscitou uma menina da viúva de Naim. Eu, é. Aí ela vinha outro dia e falava para ele, Zaqueu, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Ela voltava outro dia e falava, Zaqueu, 10 leprosos veio ao encontro dele, pedindo para ele livrar, e os 10 leprosos foram embora limpos. Raquel, é. Todo dia ela trazia uma obra que ela viu Jesus fazer. Esse é o verdadeiro adorador de Deus. Todo dia tem algo novo que Jesus faz. Todo dia tem algo novo que Jesus faz. Nós lemos a Bíblia, nós falamos a Bíblia, é um livro que Deus trabalhou na vida de Abraão, na vida de Isaac. Não! Ele trabalhou na vida desses homens e continua trabalhando na nossa. Ele não parou, não. Ele não parou em Jesus, não. Ele levou Jesus para dessa e desceu e continuou a obra e está até hoje. Até hoje. Até hoje, Jesus nunca cessou de trabalhar nesse mundo. Ele continua trabalhando, como estava lá no dia de Abraão e está hoje aqui. Como ele estava lá na fogueira de Sadraque, Mesaque, Abednego, acarmando aquela chama, ele está aqui hoje, acarmando chama. De lar, de casamento, de emprego. Como ele estava na cova dos leões com Daniel, ele está hoje nas covas aqui, salvando seus filhos dos leões. Ele não foi embora, não, largou aquilo, ele voltou aqui, voltou com mais força ainda. Depois do Calvário, ele voltou com mais força do que ele tinha, porque ele desarmou Satanás e se armou, porque ele mesmo disse, todo poder sobre o céu e sobre a terra foi-me dado. Se lá no Antigo Testamento ele não tinha todo o poder, que Satanás tinha tomado conta, agora estava todo na mão dele. Pensa agora, o que ele não é capaz de fazer? O que ele não é capaz de fazer? Então, todo dia a Raquel chegava, a Rebeca, né, meu amigo? A Rebeca chegava e falava, hoje, eu já ficava esperando, o que você viu ele fazer hoje? Hoje, teve um homem com a mão seca, falou para ele, faz essa mão ser igual a outra. Ele fez. Aí chegava outro dia, Zaqueu falou, e hoje? O que você viu ele fazer hoje? O que eu vi ele fazer hoje? Hoje ele pegou, andou em cima do mar, andando em cima do mar, e os discípulos estavam numa tempestade, era 3 horas da manhã. Poeira calmou a tempestade. E Pedro quis andar com ele, andou, uns passos, fundou, e ele não deixou Pedro na naufrágio. Não deixou. Porque ele não deixa ninguém que venha ao encontro dele naufragar e ficar caído. Todo que vem ao encontro dele, ele levanta e devolve para o barco, devolve na missão.
Todo dia, todo dia, todo dia. Aí vem água mole em pedra dura. Vai até que fura. E todo dia falando. E um dia ele falou assim, eu não vou não, Rebeca, né? Rebeca, eu não vou não, Rebeca, não vou não ver esse Jesus não. Eu tenho que fazer no restaurante, eu tenho aí uma receita nova, eu tenho aí, tá enchendo o restaurante. Claro que estava enchendo. O povo vinha tudo atrás de Jesus, então enchia a cidade para ver ele. E o restaurante dele estava ficando famoso. Todo mundo enchendo. Eu falei, não, hoje eu não posso ir. Hoje eu não posso ir. Mas a Rebeca, me ajuda aí, Rebeca. Mas a Rebeca largava todo o restaurante cheio de gente mesmo. Ela ia na reunião de Jesus. E ele, até que um dia, ele falou assim, eu vou ver esse Jesus. Que tanto a Rebeca fala. Eu vou ver ele. Mas eu vou disfarçado. Porque se a turma do restaurante vê eu indo, eles vão parar de vir no restaurante. Eu vou disfarçado. Porque naquela época, os fariseus não gostavam que ninguém ia ver Jesus. Ele quer expulsava da igreja. Ele quer expulsava. Tanto é que Nicodemo foi ter com Jesus de noite de medo de ser expulso do sumo sacerdote. Por isso que ele foi de noite. E José da Arimateia seguia Jesus, era um seguidor oculto, de medo de ser expulso. Ele era expulso. Aquele cego de nascença que Jesus deu visão para ele, também quando ele falou que foi Jesus, perguntou para o pai dele, foi Jesus que curou seu filho? O pai dele falou, idade tem, pergunta para ele. Por que o pai dele não falou que era Jesus? De medo de ser expulso. Olha o que a religião faz. Você viu o que a religião faz? Ela não deixa, ela prega mentira, e quando a verdade chega, ela não deixa a pessoa conhecer a verdade, e ameaça a pessoa, e põe medo da pessoa, que vai para o inferno, que a pessoa vai largar a religião, vai ser praguejada, vai ser amaldiçoada. Eles põem medo quando ele vê que a pessoa vai encontrar com a verdade. A religião é malvada, a religião é maldosa. Então, veja bem, que um dia ele falou assim, hoje eu vou ver Jesus. Ele levantou, ela estava dormindo. Ele levantou cedo, ponhou a melhor roupa que ele tinha, se trocou, levantou pé por pé. Falou, não quero que ela veja que eu vou ver Jesus. Ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso. Eu não quero que nem a Rebeca veja que eu vou ver Jesus. E saiu pé por pé. Mas ela não estava dormindo. Ela viu, ela sentiu que ele levantou. Ela falou assim, aonde será que ele vai que está tocando de roupa, que não é roupa de trabalho, de restaurante, é roupa de passeio? Aonde que Zaqueu vai? Aí ela ficou olhando para onde ele ia. Ele viu que ele foi ao rumo aonde que Jesus se encontrava. O que ele fez? Ele pegou um latão de lixo, ponhou numa figueira. Ele era baixo, Zaqueu era um homem baixo. Ele põe um latão de lixo, isso quem disse é uma moeda. Subiu em cima e do latão de lixo ele subiu no galho daquela árvore e chegou naquela árvore. O que era a árvore, meu amigo? Sabe qual é o nome? Era uma árvore. Ele subiu em cima dela e quando ela tinha muito galho, a árvore tinha muito galho. E ele se escondeu no meio do galho. Ele se escondeu no meio do galho. E falou assim, agora Jesus vai passar aqui por baixo. Era uma figueira, não era uma figueira? Era uma figueira. Era uma figueira brava, parece. Era uma figueira. E ele ficou escondido no meio do galho. Ele falou assim, ele vai passar debaixo de mim e eu vou ficar sondando ele, vou ver se ele faz esse milagre mesmo que a minha esposa todo dia fala que ele faz uma coisa. Eu quero ver com o meu olho. Eu nem Tomé. Eu quero ver com o meu olho. Eu quero ver ele fazer milagre. Minha esposa fala, mas eu vou ver se é verdade, eu quero ver. O Mombrana disse que ele vinha numa rua, numa avenida, chamava Glória.
Depois ele dobrou outra avenida chamada Aleluia. Ele veio nessa avenida chamada Aleluia. Ele vem na avenida da Aleluia ao seu encontro, meu irmão. Na avenida do Glória a Deus. Avenida da Glória a Deus. Ele veio na avenida do Glória a Deus. E dobrou na avenida Aleluia. E venha vindo. E nisso, uma criança saiu, uma mãe chegou com uma criança, falou, meu filho está muito mal. Ele pôs a mão sobre a criança e a criança saiu do braço da mãe correndo. E Zaqueu viu. Zaqueu falou assim, não é que é verdade mesmo que a minha esposa fala? Não é que o homem faz milagre mesmo? Não é que o homem ressuscita morto mesmo? O homem tira a febre do febrento? Não é que o homem, ele faz milagre mesmo? Minha esposa está certa, porque a mulher sábia edifica o lar e a louca destrói. Você, irmã, que não deixa seu marido na igreja, é mulher louca. É louca, está com loucura. Não deixar o marido na igreja, isso é loucura. Não deixar o marido ser batizado, isso é com loucura, mulher louca. Porque a mulher sábia edifica o lar. E a mulher é a igreja. E a igreja sábia edifica os membros. E a igreja louca destrói o membro, ensinando que Deus é 3 pessoas, ensinando o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Tito, ensinando que não deve lavar o pé do outro, ensinando que não deve comer pão asmo. Isso é mulher louca que destrói os membros, que destrói a igreja. Porque a igreja sábia, ela constrói seu lar. A mulher sábia, ela constrói o lar, né? A mulher sábia, igreja sábia. Quando fala mulher, fala de igreja. A igreja sábia, ela constrói, edifica, e ela edifica a igreja. A igreja sábia, ela edifica seus membros. E a igreja louca, ela destrói o seu membro, ensinando doutrina louca, doutrina que não tem na Bíblia, doutrina que a Bíblia não sustenta, doutrina extraída do ventre do seminário, do ventre do homem. Por isso que o apóstolo Paulo disse, se eu for agradar o homem, eu não agrado Deus, porque um dos dois vai ficar triste com você, o homem ou Deus. Melhor o homem ficar triste e Deus ficar alegre, como Maria disse para o anjo Gabriel, eu não tive contato com homem algum, como eu posso gerar? Por isso que você vai gerar Jesus, porque você não tem contato com homem algum, porque se Maria tivesse, ela não gerava Jesus. E todo ser que tem contrato com o homem, vive seguindo a doutrina de homem, não tem jeito de gerar Jesus. Maria disse, eu não tenho nada com o homem, por isso que o Espírito Santo vai descer sobre você e vai gerar Jesus. Você quer o Espírito Santo na sua vida, né? Você quer, você ora, você busca o Espírito Santo, seguindo a doutrina de homem, você não recebe mesmo, porque Jesus disse, com lábio você me adora, mas seus corações estão longe de mim, porque vocês seguem tradição do homem que anula os meus mandamentos. Então, segue Jesus, não segue o homem. O homem não tem nada para te dar, mas Jesus tem vida eterna. Jesus tem céu para te dar. Então ele falou assim, minha esposa está certa. Ele, de fato, faz mesmo o que a minha esposa disse que faz. Mas ele viu Jesus curando o menino. E quando Jesus chegou debaixo dele, bem debaixo dele, que ele estava no meio dos galhos daquela figueira, ele parou. Jesus parou. E olhou para cima e falou, Zaqueu, como é que ele sabia que no meio daqueles galhos tinha um homem? Como é que ele sabia que aquele homem chamava Zaqueu? Ele é Deus, ele sabe todas as coisas, ele sabe onde você está. Ele sabe onde você está. Zaqueu estava no meio dos galhos, mas talvez você está no meio das denominações. Talvez você está no meio do bairro, talvez você está no meio da jogatina. Talvez você está no meio dos fuxicos. Talvez você está no meio das vaidades. Talvez você está no meio do espírito de adultério. Talvez você está no meio desse espírito. E Jesus está vendo você no meio disso. Ele parou, ele também para por você. Ele falou, Zaqueu. Quando ele falou Zaqueu, ele estremeceu. Como que ele sabe que eu estou aqui? E quem é que falou que eu chamo Zaqueu?
Aí ele falou, desça daí, Zaqueu, que hoje eu quero ficar na sua casa. Desça daí. Eu não posso ir aí no meio dos galhos com você, porque aí não é lugar de eu ficar. Mas na sua casa eu posso ir. Entrar na sua casa eu posso entrar. Desça daí, que eu quero ficar com você, eu quero jantar com você, quero comer com você, Zaqueu. Já que você tem um restaurante, você faz comida gostosa, eu quero comer então da sua comida. Quero comer hoje com você. A Bíblia diz que Zaqueu não ficou queixando, reclamando. Amanhã, quem sabe amanhã o senhor come comigo. Hoje não dá mais. Hoje já está tarde. Zaqueu não falou uma palavra, porque o cristão, quando encontra com Jesus, ele não dá desculpa, ele não fica razoando, ele não fica se desculpando amanhã, outro dia. O cristão, quando encontra com Jesus, é na hora, que nem Paulo de Saulo no caminho de Tarso, quando ele encontrou com Jesus, eu vou, quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus. O que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? Já se foi a posição de trabalhar para Jesus. O que tu quer que eu faça? Aí Jesus falou, vai na rua direita, espera lá, até que você é socorrido. Então, o cristão é assim. O cristão não fica adiando, não. O cristão não fica. O eleito não fica adiando para amanhã, depois, agora não está na hora. O cristão, quando ele encontra com Jesus, é a sua hora, é o seu tempo, é o seu momento. Ele saiu do meio daqueles gaios. Sai do meio desses gaios, irmão. Sai do meio desses garranchos. Sai do meio desse garrancho de seminário. Saia, fuja, no meio dessa idolatria, que é uma vergonha ver a idolatria hoje. Como que ele faz festa com essa idolatria e nada para Jesus. As festas que eles fazem para as idolatrias hoje, ele não faz nem 1% para Jesus. Nem 1% para Jesus. É uma vergonha, mas é verdade. Então Zaqueu desceu depressa e foi para casa e levou Jesus. Quando Jesus entrou na casa dele, que tudo estava na mesa, ele falou assim, Zaqueu, hoje, Zaqueu falou assim, Jesus estava jantando, tudo eles comendo. Zaqueu quebrou o silêncio da mesa. Falou assim, Senhor, eu hoje vou dar todo o que eu tenho tirado dos pobres, até aquilo que eu tenho, eu vou dar até mais do que eu tenho tirado. A coisa que eu tenho, negócio mal feito, coisa que eu tenho feito trapaça, tirado proveito da pessoa, eu vou devolver todo, Jesus. Eu vou devolver tudo para ele. Jesus falou assim, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Ele não foi salvo lá no meio do gaio, não. Ele não foi salvo quando desceu da árvore, não. Ele não foi salvo quando sentou com Jesus na mesa, não. Ele foi salvo quando ele decidiu consertar a vida dele, pôr em ordem a vida dele. Aí Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Então, meu irmão, minha irmã, quer ser salvo? Você quer ser salvo? Jesus te salva. Mas antes de salvar, ponha em ordem a sua vida. Devolva tudo que não é seu, todo o dano que você fez para os outros. Conserta, que a salvação é sua. Se você pôr em ordem a sua vida, se você pôr no altar a sua vida, você tem a salvação em troca. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.